pessoal, bom dia. Hoje eu estou aqui para compartilhar mais uma vez a continuação da doutrina do Espírito Santo, parte 6. E aí então nós compartilhamos na semana passada sobre algumas objeções que a doutrina da eleição, que faz parte dentro da doutrina do Espírito Santo, acaba causando. Então explicamos como é que é esse processo, explicamos como funciona isso. E aí a pergunta mais, eu diria assim, óbvia, ou a primeira pergunta que vem, e é normal, tá? Porque eu também fiz essa pergunta, ok, se tem doutrina da eleição, e eu vi que tem na Bíblia, se isso é verdade e faz sentido, primeira pergunta que nos faz, para que então vamos evangelizar? Se Deus já sabe quem são os eleitos, para que a gente vai evangelizar? E aí então, muitas pessoas não conseguem responder essa pergunta, e aí ficam, entendeu, com dúvidas e pensam, não, isso aí não é de Deus não, porque o evangelismo é uma ordem de Deus. Então se a doutrina da eleição funciona, é real, e então Deus já sabe quem faz e eu não preciso evangelizar, então naturalmente essa doutrina da eleição é uma coisa do diabo. Você percebe como a ignorância nos leva a tomar decisões ou a agir de maneira equivocada quando a gente não conhece. Então olha só que interessante. É muito comum as pessoas expressarem isso, né? A doutrina da eleição não precisa evangelizar. E isso é totalmente o contrário. Quando você entende a doutrina da eleição, aí é que você vai evangelizar. Aí é que você vai, entendeu? Compartilhar do evangelho. Por quê? Porque quando você entende que a eleição é um ato soberano de Deus, e que ele age através da pregação do evangelho, você vai ter muito entusiasmo em pregar o evangelho, porque você vai saber que a salvação ou que convencer aquela pessoa não depende de você. Por isso, o fato de que a salvação é um ato de soberania de Deus nos ensina que a evangelização ela não depende de métodos e nem de técnicas de marketing ou muito menos de persuasão humana. Por quê? Você percebe o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Disparou o número de evangélicos, mas você percebe ao mesmo tempo que não mudou a sociedade. Pelo contrário, olha a confusão que está no Brasil, olha só o que está acontecendo tudo na nação, e nós somos hoje uma nação que tem muitos evangélicos. Mas por que o fato de ter uma nação de muitos evangélicos não quer dizer que nós somos uma nação de muitos cristãos? Por que tem essa diferença? Porque a igreja, ela tomou muito do pragmatismo. O que é o pragmatismo? O pragmatismo vai dizer o seguinte, olha, não importa se é certo ou se é errado. O que importa é que dê resultado. E especialmente na parte do marketing, na parte de ganhar vidas, né? De ganhar almas para Jesus, isso entrou demais no nosso meio. E aí então nós começamos a fazer técnicas mais absurdas possíveis. Por quê? Porque o interesse era botar a pessoa na igreja, não era pregar o evangelho. Por quê? Porque nós tiramos o poder do Espírito Santo de convencer as pessoas e nós meio que dizemos assim, Espírito Santo, você não sabe convencer, então deixa que eu vou convencer, deixa que eu sei melhor do que você, então eu tenho umas técnicas aqui que a coisa vai acontecer e pode ficar tranquilo. E aí então o que nós vemos hoje? Uma confusão no meio da igreja, pessoas que se dizem cristãs, mas não têm um mínimo de caráter, não tem nada, são piores do que pessoas que não se dizem cristãs, e essa confusão toda está aqui, porque ao invés da igreja evangelizar conforme o método bíblico, o que a igreja fez? A igreja fez o seguinte, Deus, eu sei melhor que o Senhor, tá? A gente não falou assim, mas a nossa atitude foi assim, Senhor, eu sei mais do que o Senhor, então deixa comigo que dessa parte eu entendo, tá? O Senhor cuida de outra parte, deixa que eu vou encher as igrejas, e eu vou converter e vou dar um monte de alma para você. Entendeu? Ou seja, é que como nós dissemos assim, Deus, deixa para mim que eu sei fazer melhor. E aí o que aconteceu? Uma tremenda confusão, né? Por causa desse método evangelístico de marketing multinível e uma série de coisas que entrou. O teólogo Erickson, que é um baita de um teólogo, uma teologia muito legal, na sua teologia sistemática, ele vai dizer assim, a doutrina da eleição ou predestinação não anula o incentivo para a evangelização e as missões. Nós não sabemos quem são os eleitos e nem quem não são os eleitos. Nós não sabemos quem são os eleitos e os não eleitos. Portanto, precisamos continuar a divulgar a palavra. Os nossos esforços evangelísticos são os meios que Deus usa para levar a salvação aos eleitos.
A ordenação de Deus para o fim também inclui a ordenação dos meios para atingir tal fim. Então, o conhecimento de que as missões são o meio de Deus é uma forte motivação para o empenho que nos dá confiança de que nós seremos bem-sucedidos. Então, entender a doutrina da eleição, gente, tira o peso do nosso coração da ideia que você tem que ganhar. Então qual que é a ideia? Não, você tem que ganhar, porque se você não ganhar uma vida é porque você está morto, porque se você não produz fruto, João 15, aquele texto que a gente adora, aquele que está ligado à videira, esse produz muitos frutos, porque isso glorifica a Deus, é muitos frutos, e aí, meu Deus, é muita vida, nós sabemos que o texto não está falando de ganhar vidas, porque nunca na Bíblia dá a responsabilidade do ser humano de converter. A responsabilidade é de Deus, a responsabilidade do ser humano é anunciar a palavra. O texto ali está falando de frutos, de Espírito Santo, o amor, a paz, a benignidade, que esses frutos glorificam a Deus, esses frutos demonstram que nós estamos ligados na videira, que nós estamos conectados com Deus. E aí muita gente desesperado, porque acha que o fruto que está falando ali é o fruto de ganhar vidas, sai desesperado. E o que acontece? Porque o desespero dele é que ele tem que batizar alguém. Porque ele acredita que se ele batizar alguém é porque ele está dando fruto, não quer dizer que ele vai para o céu. Você percebe que coisa ignorante, você percebe que absurdo esse tipo de visão. Nunca na Bíblia você vai ver isso acontecendo. Pelo contrário, todo o texto do Novo Testamento, quando fala do crescimento da igreja, o crescimento da igreja sempre estava ligado à soberania. E Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Deus sempre agiu assim e sempre vai agir. O que aconteceu? Nós, na nossa geração, nós determinamos quanto nós vamos crescer. Eu lembro que eu fiz isso várias vezes e hoje eu me arrependo profundamente. Que eu falei, não, nós vamos crescer tanto, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. E o que acontece? Por mais que você tenha a melhor das motivações, no fundo você está dizendo assim, Deus, eu sei mais do que você. Porque Ele que controla. O que Ele espera de nós não é que a gente determine metas, que a gente diga, Deus está aqui, eu vou te apresentar tantas vidas. Isso não impressiona Deus. Tudo que está por trás disso é um desejo humano de auto-reconhecimento, de mostrar, você viu como eu sou bom? Nas igrejas é muito comum, reunião de pastores, a primeira pergunta que se faz é, quantos membros tem na sua igreja? Se o cara disser assim, olha, nós estamos com 150 membros, O outro, quantos membros tem na sua igreja? Ah, na minha tem 500. Uau! Meu Deus! Por quê? Porque o número de membros determina o número do teu sucesso. Só que isso não tem absolutamente nada a ver com a Bíblia. Nada vezes nada. Não tem nada a ver com a Bíblia. Nunca na Bíblia foi determinado que quando nós chegarmos no céu, Deus vai dizer assim, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você ganhou muitas vidas, então agora que você vai ter bastante coisa. Nunca, nunca, nunca. Só que o que aconteceu? Isso entrou no nosso coração e muitas pessoas, muitas mesmo, ficaram desesperadas. Sabe aquele crente chato, com medo de ir para o inferno? Ele sai falando de Jesus, ele quer enfiar Jesus em goela abaixo das pessoas. Isso tudo é ignorância. A doutrina da eleição, ela traz paz. A doutrina da eleição, ela traz tranquilidade. Sabe por quê? Porque o dono da igreja é Jesus. E a nossa única missão é anunciar a palavra de Deus com fidelidade. É a única coisa que Deus espera de você, porque o resultado é com o Senhor. Isso não te dá tranquilidade? O que Deus espera da minha vida e da sua vida? Que você anuncie a palavra com fidelidade, como ela é, sem enfeitar, sem falar mais, sem falar menos, como ela é. Por quê? Porque essa palavra que Deus vai usar para despertar a fé no coração da pessoa. E o que isso é legal? Porque daí quando há uma conversão, nós entendemos que primeiro, é um milagre. E segundo, nós nos alegramos porque sabemos que o mérito não é nosso, O mérito é de Cristo, porque foi Ele quem operou isso. Ele nos usou para isso, mas a glória sempre vai ser Ele. Então você nunca vai poder dizer na sua vida, eu ganhei tantas vidas para Jesus. Senhor, esse ano eu ganhei tantas vidas para o Senhor. Isso não existe, você não ganha nada, você não consegue nem ganhar a sua vida. Como é que você vai ganhar a vida dos outros? Porque se você conseguisse ganhar, você conquistava a sua vida. Mas você não consegue nem ganhar a sua vida, você quer ganhar para os outros. Como é que você chegar para Jesus, Jesus vai estar aqui, eu ganhei tudo isso aqui para ti? Como?
Jamais isso vai acontecer. Nós vamos chegar diante da glória de Deus e nós vamos nos alegrar porque o Senhor nos alcançou e Ele não nos deixou desviar. E que se pessoas se converteram através das minhas pregações ou das suas pregações ou através de um compartilhar, jamais vai ser alvo para você se gloriar. Pelo contrário, você vai dizer assim, ó, bendito seja o nome do Senhor, porque embora eu sendo pecador, embora eu sendo tão miserável, Deus usou para a glória dele. Você entende? Isso é tremendo demais. Então, evangelizar, para quem entende a doutrina da eleição, é uma bênção, porque sai o peso, você não tem meta. Deus não chegou assim, ó, Walter, você tem que me apresentar durante a sua vida 100 pessoas para mim, porque se você não ganhar 100 pessoas para mim, você não vai subir. Isso não existe. Se você não ganhar 100 pessoas, eu vou ficar muito triste com você. Isso não existe. O que Deus espera é que a minha vida seja uma vida para a glória de Deus. Agora, como que acontece a salvação na prática? E eu penso que é muito importante a gente entender isso, porque muitas pessoas confundem como é que funciona a salvação. Então a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos. Então nós estávamos mortos nos nossos pecados. Espiritualmente nós estamos mortos. Então já expliquei aqui sobre isso, sobre o livre-arbítrio, já deixei claro sobre isso, então não quero recapitular. Mas o que é importante a gente entender como é que funciona esse processo dentro da nossa vida. Na realidade, a salvação é como se fosse um iceberg, entendeu? O que é um iceberg? Um iceberg, você vê a ponta dele, né, que sai para fora da água, mas a parte principal, o tamanho dele, você vê embaixo da água. Então, na realidade, a salvação acontece isso. A ponta, você vê alguns sinais que acontecem exteriormente, mas o principal acontece aqui dentro. Então, vamos entender melhor. Então, como é que o Espírito Santo age na nossa vida? No nosso interior, Deus chama a eleição, entendeu? Quando Ele salva é porque Ele nos chamou, né? E aí então, no chamado, o que acontece? A regeneração. O que é regeneração? É fazer de novo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Então Deus nos chama e nos regenera pelo Espírito Santo. Isso não é por uma metodologia, não é por um artifício, entendeu? Não é por uma oração, é porque você compartilhou a palavra despertou a fé no coração, tudo pelo poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age isso. O que mais que acontece? Então, no interior vem a eleição e a regeneração, no exterior vem a conversão. A pessoa se converte, né? Porque Deus agiu, ela diz, eu decido me converter. Não está errado ela dizer assim, eu decido me converter, mas ela só decidiu porque aconteceu uma transformação no interior dela, entendeu? Ela estava morta e Deus trouxe vida a ela. E o que acontece no interior também? No interior acontece a justificação. O que é a justificação, né? Nós já falamos isso. Nós somos declarados justos por causa do sacrifício de Jesus na cruz, e através da justificação nós também temos a adoção. A Bíblia diz que nós somos adotados como filhos, porque a partir do momento que você é regenerado, você então é justificado e ao mesmo tempo adotado, né? E a adoção tem tudo a ver com a eleição. Por quê? Porque quando você vai adotar alguma coisa, você escolhe, o Pai escolhe, Ele nos escolheu nos adotar como filhos, e foi isso que Deus fez. Então o Espírito Santo gera isso no nosso coração, a justificação e a adoção. Agora, o que acontece no nosso exterior? No nosso exterior acontece o arrependimento. Então olha só, conversão, né? Eu decido me converter, eu decido por Jesus, mas isso só aconteceu porque no interior aconteceu a regeneração, né? A eleição e a regeneração. Aí depois o que acontece? Deus age no meu coração com a justificação e com a adoção, e por exteriormente, o que está acontecendo? Um arrependimento. Eu estou dizendo, Deus tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, como eu pequei contra o Senhor, Deus, por favor, me perdoa. Como é que gerou isso? De onde é que veio de uma hora para outra um arrependimento? De repente você viveu uma vida toda de um jeito, e de repente você pensa, cara, eu não acredito que eu vivi assim e tal. O que foi isso? Foi um milagre, né, que Deus gerou no teu coração, e isso fez com que viesse o arrependimento. No nosso interior, o que acontece? A santificação e a perseverança. O que acontece? Você antes achava a mentira normal, agora você sabe que mentira não é normal. Você achava a pornografia normal, agora você sabe que pornografia não é normal. Quem é que gerou isso? O Espírito Santo, através do quê? De um processo de santificação.
e agora você não quer mais desistir do Senhor. E embora talvez a tua família te ridicularizou, teus amigos te ridicularizaram, talvez até dentro da tua casa, teu marido, tua esposa disse: olha, você não pode seguir a Jesus, mas uma força que diz: não, não desista. Você diz: não, eu não vou desistir, eu vou até o fim. De onde é que vem isso? O Espírito Santo. Ele gera em você a perseverança. E o que nós vemos no exterior? A fé. Meu Deus, como essa pessoa tem fé! Nossa, como ela age com fé! Então você percebe que no exterior, né, a conversão, o arrependimento e a fé. Agora você percebe quantas coisas aconteceram no teu interior, né, com a eleição, a justificação, a adoção, né? Então você percebe como Deus trata no nosso interior. Então olha que interessante como Deus faz isso, né? Então o que Deus age é um milagre. Por isso que a Bíblia diz, até o texto de hoje de Mateus vai dizendo, né, que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Por que muitos são chamados? Porque o Evangelho deve ser proclamado para todos. E o chamado, a proclamação do Evangelho é um chamado ao arrependimento. Mas só aqueles que são eleitos é que o Espírito Santo vai gerar tudo isso no seu interior. Isso é tremendo demais. Agora, algumas considerações importantes que nós temos que fazer acerca da salvação. Um teólogo chamado Mark Shawn, ele vai dizer o seguinte no livro chamado Lições de um Mestre. Ele vai falar que, de uma maneira intrigante, a busca pela autoestima quase se torna maléfica e ela pode produzir dois tipos de pessoas problemáticas. O primeiro tipo é o cristão nominal que sofre de autoestima exagerada. O cristão nominal muitas vezes está cheio de autossatisfação e autojustificação. O cristão nominal tem certeza de que ele ou ela é tão bom quanto os outros e, portanto, acaba sendo resistente à mudança e ao verdadeiro cristianismo. Eu quero dizer que tem um cara que ele faz muito isso, tá? Que é David Leonardo. Qual é a proposta de David Leonardo? É trazer um alento, é trazer uma esperança. Qual que é o problema? É que ele não prega o Evangelho. Entendeu? Então ele sempre vai usar o amor, Deus te ama, e Deus, e você, e te joga lá para cima. E é maravilhoso, tu escuta aquilo e diz: meu Deus do céu, entendeu? Só que a graça sem a justiça não faz sentido e nos torna autoconfiante demais. Achando que nós somos cara, achando que agora não, eu sou alguém, não sei o que, papapá, e tu vai para o outro extremo. E é isso que o teólogo está dizendo, olha, quando você quer buscar demais a autoestima, pregações de autoestima, sempre jogando para cima, sempre jogando para cima, sempre jogando para cima, o que nós criamos? Uma cultura de cristãos nominais que acham que agora, não, porque eu sou filho, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, e eu não preciso mudar em nada, né? Ou seja, ele não é humilde, ele não reconhece, por quê? Porque agora, meu Deus, ele é o cara. Isso é um efeito, especialmente dos milhões de pregações e devocionais que nós temos hoje na internet, que só falam para autoestima, sempre estimulando a autoestima. Por isso que nós seremos julgados diante de Deus pela fidelidade ao Evangelho, e não quanto de autoestima nós demos para as pessoas. Porém, tem um outro problema também, que é quando nós vamos para o outro lado, né? Então ele diz assim que a autoestima gera em nós uma presunção espiritual, uma falsa confiança na saúde espiritual e na segurança dessa pessoa. Porém, o segundo tipo é o cristão neurótico ou nervoso, que sofre de baixíssima autoestima. Apesar das promessas encontradas no Evangelho, os cristãos neuróticos se sentem fracassados e se depreciam. Eles não têm segurança da sua salvação, eles questionam a profundidade do amor de Deus e eles criticam os outros e a si mesmo. Então esses também são aqueles que, não, porque eu sou pecador, porque eu sou miserável, porque eu não consigo nada, e eles vão para o outro extremo, né? E aí então eles se tornam neuróticos. O que a salvação faz? O que o Espírito Santo faz na nossa vida? Ele traz equilíbrio. É o que Paulo vai falar para Timóteo, que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas nos deu um espírito de ousadia, poder e moderação, ou equilíbrio. Um dos frutos do Espírito é domínio próprio. Então, nem tanto aqui e nem tanto no chão. Eu sei que eu não sou o cara, mas também sei, né, que eu não sou a mosca do cocô do cavalo do bandido, né? Em Cristo eu sei quem eu sou. Então isso me traz equilíbrio. Então a salvação, que é
operada pelo Espírito Santo, ela gera equilíbrio. A falsa salvação, né? O falso evangelho tem gerado salvação de cristãos extremamente prepotentes, arrogantes e presunçosos, ou pessoas que se sentem um nada, um lixo, né? E nem conhecendo Cristo tem algum tipo de transformação. Isso não é salvação pelo Espírito. A salvação pelo Espírito, que é um milagre, traz equilíbrio. E é muito importante você entender também que essa salvação, ela também nos coloca como um pai, e no pai nós temos uma família, você sabe disso. Então a nossa fé é uma fé comunitária, né? Eu lembro que quando nós cantávamos aquela música do Thales, né? Deus meu, Pai meu, não sei o que, meu. Claro, né? Que eu não estou dizendo aqui que ele não é meu, não é um Deus pessoal, mas a questão é que Deus é um Deus plural, no sentido que ele é nosso. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar a oração, qual que foi o entendimento de Jesus? Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso. Porque ele não é só Pai meu, ele é Pai seu, ele é Pai das pessoas da presbiteriana, ele é Pai das pessoas da Assembleia de Deus, ele é Pai dos seus filhos, que estão espalhados no mundo inteiro. E isso nos faz o quê? Ser humilde. De não achar que só nós temos a verdade. Não, porque só a imersão tem a verdade, porque nós é que sabemos a verdade. Não! Pela graça de Deus, Deus tem nos dado esse entendimento, e bendito seja o nome do Senhor. Não é por causa de nós, é apesar de nós, mas isso não nos torna pessoas melhores ou mais soberbas. Pelo contrário, nos torna pessoas alegres, felizes, livres para amar aqueles que são diferentes de nós. Isso é tremendo demais. Apocalipse capítulo 7, quando fala da festa, vai dizer assim, ó: depois disso eu vi uma grande multidão, grande demais para ser contada, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. E eles usavam vestes brancas e seguravam ramos de palmeiras. Eu espero que eu e você estejamos lá. E gritavam com grande estrondo: a salvação vem do nosso Deus, que está sentado no trono, e do Cordeiro. Por isso, como filhos adotados, nós somos chamados para viver como nosso irmão mais velho Jesus. E aí nós vamos falar na semana que vem sobre santificação, que muitas pessoas complicam santificação com salvação, né? Então a pessoa diz: não, a salvação é um processo. Não, a salvação é um ato, a santificação é um processo. E como é que funciona isso? Na semana que vem nós vamos ver na Doutrina do Espírito Santo, parte 7. Que Deus abençoe sua vida, que você possa se aprofundar nesse estudo e conhecer cada vez mais esse Deus maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.